Olá, seja muito bem-vindo a esse encontro de leitura e vivência com esses ensinamentos de Um Curso em Milagres. Hoje nós damos continuidade à leitura do livro-texto. Estamos no capítulo 1, seção 1, Princípios dos Milagres. Vamos iniciar a leitura hoje a partir do princípio 9. Então, você que está assistindo essa gravação, que você possa se unir aqui à nossa oração por milagres mesmo, por clareza, por uma experiência com esses ensinamentos, que eles possam realmente nos levar além, que Jesus encontre o nosso coração aberto e nos leve além dessas palavras, muito além dessas palavras. Então, vamos juntos aqui iniciar o princípio 9. Milagres são uma espécie de troca. Como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro, a troca reverte as leis físicas. Trazem mais amor, tanto para o doador, quanto para aquele que recebe. Quando eu li agora, ao ler agora esse princípio, eu me lembrei do dar e receber, que é o mesmo. Como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro, a troca reverte as leis físicas. É uma troca diferente da troca que a gente conhece aqui no mundo, né? O conceito de troca aqui do mundo. Porque tudo que parte do amor se expande, se estende, se multiplica. E elas são essas expressões de amor, que são os milagres, né, são sempre miraculosos no sentido verdadeiro, de que são corretivos mesmo, né, eles corrigem. Então, esse é o sentido verdadeiro do milagre, né, dessa correção da nossa mente. E tem essa reversão aí das leis físicas, porque não é nada aqui, né, nessa nossa percepção, é na nossa mente. É uma outra lei, né, a lei de Deus, digamos. Não está atrelado ao dar e receber daqui, ao dar e ficar com menos, a essa troca desigual, que muitas vezes é o que acontece aqui. É impossível a gente encontrar igualdade na forma. Não há a possibilidade de encontrar igualdade na forma. Só no conteúdo, nesse conteúdo unificado mesmo, né, que só o amor torna isso possível, né? Então é uma troca, porque o milagre, quando eu me coloco como um trabalhador de milagres, eu não faço isso por Priscila, né? Eu faço o trabalho de um trabalhador de milagres na mente é por essa mente, né? Todos estão recebendo e todos estão dando ao mesmo tempo. Então não é uma troca onde um dá mais e o outro onde um entrega algo muito bom e recebe em troca algo mais ou menos, né?
Porque na forma sempre vai ser desigual, mas na nossa mente o milagre, ele é sempre de um lugar unificado da mente, né? E o trazer mais amor tanto para o doador quanto para aquele que recebe, que é essa correção na mente, é só porque o amor, ele essa é a característica do amor. Quanto mais a gente dar, mais a gente parece ter, né? No sentido de eu só vou entender ou conhecer o amor que sou quando eu entrego, né? Quando eu aceito compartilhar, estender isso. E isso é muito prático. Parece muito complexo, às vezes, quando a gente lê assim, mas é muito prático esse compartilhar, esse dar, o dar tudo a todos que Jesus fala nas lições. É um estado na mente mesmo. Ontem eu tive um encontro muito profundo, assim, com uma companheira poderosa. E a gente mergulhou, assim, profundamente em algumas questões, aparentes questões aqui desse mundo. E eu compartilhei que já tem algumas semanas que aqui, nesses relacionamentos que eu pareço ter aqui, né, eu tenho me sentido muito inspirada a dar, a compartilhar o amor. Tenho sentido uma inspiração tão profunda e um desejo de compartilhar, mas é um desejo inespecífico mesmo, não é algo específico que eu quero dar, é um estado interno que eu estou experimentando e que eu desejo compartilhar. E nesse desejo eu sinto que há uma certeza em algum lugar dentro de mim que esse compartilhar amplia isso aqui, expande isso dentro de mim. E a forma que esse compartilhar vai ter, que esse compartilhar às vezes tem aqui no mundo das formas, ele é tão irrelevante, é tão, é tão neutro, é realmente um estado na mente, assim. Então, eu tenho experimentado esse desejo por compartilhar nas coisas mais simples aqui, que parece ser a rotina em casa, aqui, temporariamente, com os meus pais. Dentro desse relacionamento que parece ser tão especial aqui no mundo, com pai e mãe. Tem um desejo de compartilhar, e eu tenho percebido que a forma, ela é realmente irrelevante. É um estado na mente, onde eu quero dar. Então, às vezes é um toque, às vezes é compartilhar ali o almoço, às vezes é uma coisa muito simples mesmo, não é nada entre aspas, extraordinário, no sentido de não é uma coisa cheia de alegorias, sabe? É muito simples mesmo, porque é um estado na nossa mente quando a gente está lembrado dessa função de perdoar e aceitando isso, né? Nós estamos em processo dessa aceitação. A gente quer dar, a gente quer dar. Igual quando você está num trabalho, você está inspirado numa demanda específica, você até esquece tudo. Você esquece, eu não sei, mas comigo eu percebo isso. Quando eu estou muito inspirada com alguma coisa, quando eu estou inspirada, quando eu estou assim, aberta, com o coração aberto, com a mente aberta, e eu me inspiro eu me sinto inspirada e decido compartilhar essa inspiração através de uma forma específica, eu percebo que eu não estou ligando para mais nada. Eu não quero saber prazo, eu não quero saber mais nada. Não tem limites. Eu não fico limitando a minha entrega, eu não fico medindo a minha entrega, sabe? Ah, eu vou fazer só até aqui.
que a minha função nessa empresa é até aqui, né? Essa é uma experiência que eu tenho, assim, eu percebo a diferença gritante, assim. Quando eu estou com a mente fechada, com o meu coração fechado, eu fico medindo, eu fico dando menos, eu evito dar tudo, porque eu não estou ali, né? E claro que isso não tem nada a ver com fazer coisas, fazer. É só esse estado mesmo de abertura da mente, do nosso coração, de não estar focado no reconhecimento pessoal, não ter isso como meta ali principal, mas só estar junto e só compartilhar. Então, o amor, ele é expansivo, assim, né? Ele realmente é quase incontrolável, assim. Não dá para controlar, a gente não dá para conter esse fluxo. Princípio 10. O uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. É muito engraçado, porque eu leio o princípio, vem uma frase na minha mente, ou uma lembrança, alguma coisa. Então, eu vou compartilhar o que eu sinto aqui, nem sei porque me veio de falar isso, às vezes é uma ideia de... vamos lá, né? Na prática, assim. Às vezes é uma ideia de... tem um medo do que se tá coerente ou não, sabe? Passou esse pensamento aqui. Mas eu sinto de só compartilhar o que vem mesmo, quando o que aparece aqui sem me ater a essa sensação ou essa ideia equivocada que já está entregue, já está à vista. Mas quando eu li esse princípio, o uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. Lembrei de uma frase, eu não sei se é bíblica, eu realmente não lembro, assim, de onde que ela veio. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que é: eu não viver pela vista, mas pela fé. Me lembrou muito, assim, me veio muito à mente quando eu li esse princípio. É não usar o milagre para se convencer de alguma coisa, né, para induzir a essa crença, né? Muitas vezes a gente quer ver algo para a partir aí, primeiro eu vejo e aí depois eu vejo se eu acredito ou não, né? Primeiro eu quero ver o milagre para depois eu acreditar no que esse livro está dizendo. Primeiro eu quero ler todo esse livro-texto para depois praticar. E é o inverso aqui, né? Primeiro a gente experimenta, aí a gente vai lá no livro-texto e fala: nossa, eu acho que era isso que eu estava vivendo, que eu vivi, que eu vivo. Primeiro eu pratico, primeiro eu coloco em prática, eu vivo isso, eu experimento isso, para depois eu entender. E entender de um jeito bem diferente, né? Porque a cada instante parece que vai ter um entendimento diferente, né? A gente vai experimentando entendimentos diferentes a cada instante, a cada contato que a gente faz com o conteúdo. Então, usar o milagre como um espetáculo para induzir a própria crença e às vezes a crença dos irmãos também, né? Avaliar esses milagres para ver se faz sentido ou não, se foi correção ou não, e isso muitas vezes atrelado à forma, à vista,
né? Deixa eu ver aqui se está tendo alguma mudança na minha vida. E eu sinto que, às vezes, a gente desiste do curso por um momento, ou às vezes não só por um momento, porque a gente não vai ver nada com esses olhos físicos. O objetivo, a meta do curso é alcançar e manter um estado de paz. Não é fazer uma vida melhor, um sonho melhor, como ele tem me lembrado. Isso não é vida, isso é um sonho. Então, o objetivo do curso não é tornar a vista mais bonita, o que você está vendo aí, não é um sonho mais atraente. É alcançar e manter um estado de paz. Alcançar e manter. E isso requer treino. Então, primeiro a gente faz contato com essa fé, né, com essa crença real, essa fé mesmo. E Jesus, ele fala no livro texto que é impossível não ter fé. A gente só coloca a fé no lugar errado, no professor errado. E ele nos convida, inclusive, a entregar essa fé para ele, para que ele reposicione a fé onde ela deve estar realmente. Então, eu já experimentei muita frustração, já fiquei com muita raiva de um curso milagres, desses ensinamentos na prática, por ficar diante desse desejo de ver as coisas diferentes na forma e usar esses milagres na forma que não é eu tentando me convencer de que o milagre é na forma e que isso diz sobre o meu desempenho, sobre o meu trabalho como estudante de um curso de milagres, como, sei lá, seguidor de Jesus, devoto. Então, aqui é um convite para ir mais profundo mesmo, e realmente desistir do que a gente está percebendo aqui e confiar, é um desenvolvimento dessa confiança, de olhar para essa fé e não usar os milagres para essa compreensão equivocada do seu propósito. Porque se eu estou esperando que um milagre na forma aconteça para eu acreditar entre aspas, né, para eu ter fé no que ele está dizendo, eu estou atribuindo uma outra função para o milagre. Eu estou dizendo que o milagre é uma outra coisa, um outro propósito. Não é o propósito de corrigir a mente, mas de me convencer de alguma coisa, né? E essa não é a intenção, assim, aqui. Não é esse o objetivo. Então, o uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. O milagre é uma correção na mente. O pensamento, do sistema de pensamento do ego, né, corrigido, né, essa correção da mente, não é aqui. Os efeitos aqui, aí não está sob o nosso controle, sobre a nossa compreensão, né, sinto que a gente sempre, eu oro para ficar sempre nesse lugar aqui mesmo, de ser na mente. Porque quando a gente vai para o mundo, a confusão, ela pode trazer muita dúvida sobre isso. Então, a gente entrega para ele que ele vai nos convencendo do que ele está falando aqui. Princípio 11. A oração é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido e através dos milagres o amor é expressado. Oração é comunicação,
é uma prática de comunicação com Deus, né, com o Espírito Santo. É aquele espaço em que a gente abre a nossa mente, abre o nosso coração, e não importa se a gente está com orações para coisas específicas aqui, para amigos específicos, irmãos específicos, não tem problema. O que importa é essa comunicação, esse desejo pela comunicação com Cristo, com Jesus, com o Espírito Santo. Então, a oração, ela é esse veículo porque ela limpa o altar, né? Ela traz clareza, ela vai varrendo esse altar, esse processo de entregando mesmo tudo que a gente pensa e sente e conversando com Deus. É o nosso lugar de conversa, de comunicação. E comunicação é sempre, essa comunicação com real, verdadeira, é sempre amor, é sempre sobre união. Sempre que a gente está muito com algum treino, ou com dúvida, às vezes a dúvida, ela às vezes parece ser sobre uma blusa, se eu vou comprar uma cor ou outra, de uma cor ou outra, ou às vezes é uma dúvida sobre um princípio do milagre, sobre uma parte do texto, às vezes é uma dúvida sobre eu ligo ou não ligo para fulano, eu mando ou não mando essa mensagem, eu não sei se isso aqui tá bom, eu vou agora ou eu vou depois, não importa, a dúvida, ela é sempre uma manifestação equivocada, ela sempre expressa um equívoco. Então, sempre que a gente está com dúvida sobre qualquer aparente assunto, é importante a gente lembrar que não é sobre assunto, a dúvida, em última instância, é sobre o que eu sou. O que eu sou. Lá no fundo, no fundo, no fundo, é o que eu sou mesmo que eu esqueci. Eu sou Priscila ou eu sou outra coisa? Só que aqui, para que a gente possa olhar para essa dúvida de uma forma didática, ela parece ter outras formas. É igual o medo, a culpa, parece ser o outro que está fazendo aquilo comigo, mas não. É essa projeção dessa culpa que está lá no nosso inconsciente, porque a gente acredita que a gente se separou de Deus, que Deus está muito bravo, que nós vamos ser punidos, já estamos sendo punidos, e que Ele não pode nos encontrar de jeito nenhum, porque o bicho vai pegar se Ele encontrar a gente. Aí a gente sente culpa lá no inconsciente, medo. Como parece que isso é muito profundo, né? A gente não quer olhar para dentro para ver essa culpa e esse medo, a gente joga ela para fora. Aí a gente fala, é o nosso irmão, é fulano que falou isso aqui para mim, por isso que eu fiquei chateado. Foi minha mãe que fez essa coisa, por isso que eu fiquei chateado. Porque como eu não dou conta de olhar para dentro, porque eu acho que isso vai ser muito dolorido, porque eu tenho muito medo de Deus, né? Vai que eu olho para isso e eu morro, que é uma culpa, parece que muito profunda na nossa mente. Aí a gente projeta. A dúvida é a mesma coisa, assim. Qualquer dúvida, dá uma parada, só trazer essa lembrança do que eu tenho dúvida mesmo. Não é sobre isso aqui. É que eu não lembro mesmo o que eu sou. Tenho dúvida sobre isso aqui, eu tenho dúvida sobre Jesus, eu tenho dúvida sobre o Espírito Santo, eu tenho dúvida sobre Deus, eu tenho dúvida sobre o amor. Será que o amor é real? Será que eu sou amor? Será? E a oração nesse momento de dúvida, de raiva, de medo, de quando parece faltar clareza mesmo na nossa mente,
ela é esse espaço de comunicação, onde a gente coloca tudo na mesa, assim, colocar as cartas na mesa, chamar Jesus e falar, ó, tá tudo aqui, é tudo isso aqui que eu tô pensando, tudo isso aqui. É esse comunicar com Ele. Quero me comunicar com Deus. Né? Parece que a gente está comunicando de um ponto para um outro distante, porque é o que parece na nossa mente, é a forma como a gente compreende isso aqui, mas que em última instância nem tem esse outro, não tem esse Jesus, esse Espírito Santo, porque nós somos um, só existe um Filho de Deus. Então a oração, ela é esse veículo que a gente vai entregando, 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 e é um carrinho mesmo, né? É um rio. Hoje eu tive essa sensação, assim, de rio. É um rio que a gente se joga, a oração é um rio que a gente só se joga e só vai entregando, 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 para receber o milagre mesmo, que é essa correção. E é uma comunicação mesmo. Então, sempre eu tenho compartilhado bastante isso no Instagram, sobre essa comunicação. Sempre que eu estou num relacionamento que a gente sabe quando a gente tem que comunicar. A gente sabe quando a gente está no momento de um relacionamento com qualquer pessoa, seja no trabalho, seja em casa, qualquer relacionamento. Que tem algo, fica uma nuvem sobre a nossa mente. A gente sabe que tem que comunicar alguma coisa, às vezes é um desconforto, às vezes é alguma coisa que não pegou assim muito bem, não chegou muito bem, mas a gente tem medo, né? O que vai ser, o que a pessoa vai pensar, como que eu vou compartilhar isso? Às vezes vem esse medo. E quando a gente dá esse passo para comunicar, né, com o nosso irmão, no fundo, não é com o nosso irmão que a gente está se comunicando, mas é com ele. É um passo em direção a esse amor, em direção a Deus. É um, é um voto de confiança. Né? Então, a comunicação, ela sempre une, mesmo quando parece separar. Porque o ego vai dizer que seu irmão vai ficar bravo, que você vai ser rejeitado, que você vai ser abandonado, que vai dar briga. E a gente não sabe como que isso na forma vai dar. A gente realmente não sabe. Mas a gente precisa confiar nisso. Confiar que a comunicação não importa. Se vem de um lugar honesto, com essa intenção de realmente compartilhar, porque ainda é compartilhar, une. Sempre. A gente só precisa se manter em confiança, naquela fé que ele falou no princípio, naquela crença, na fé mesmo. Eu não estou vendo algo muito bom aqui. Acho que deu ruim eu comunicar isso daqui, mas eu tenho fé que a comunicação, ela une. Eu estou unida agora, meu irmão, porque não tem mais obstáculos entre a gente. Não tem mais esses pensamentos entre nós. Então, é um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Daqui para Deus, né? Do que foi criado com o Criador. É o nosso meio de comunicação mesmo. Através da oração, o amor é recebido e através dos milagres, o amor é expressado. Por que através da oração o amor é recebido? Porque esse comunicar, por mais que a gente não tenha essa clareza, essa consciência, é amor. Se eu tenho um relacionamento com a Jordana, vamos dar um exemplo. A Jordana é minha irmã, né? E é mesmo. Então, assim, a Jordana é minha irmã e a gente tem um atrito. Né? A gente teve uma questão, nem tivemos um atrito, vai. A Jordana falou alguma coisa que me levou para um treino, parece que foi ela que me levou para o treino, não fui eu que me equivoquei, e eu sinto de compartilhar isso com ela e praticar a comunicação verdadeira, né? Honesta, clara. Então, aí eu chego para Jordana com medo de perder Jordana, com medo de ficar sozinha, dela me abandonar, dela ficar chateada, o que ela vai pensar. Mas eu decido, bom, eu estou aqui praticando essa comunicação. Jesus fala que comunicar é unir, que comunicar
tirar da frente esses bloqueios, eu quero experimentar isso. Estou com medo, Espírito Santo, estou aqui com muito medo, mas eu vou tentar. E aí eu dou esse passo e vou em direção à comunicação com quem parece ser a Jordana. Isso é amor. Porque é o tirar, é o deixar cair esses véus. É eu me expor, eu me entregar a esse relacionamento com a Jordana. E falar, olha, eu estou aqui porque eu estou pensando tudo isso sobre você, sobre mim, sobre esse relacionamento, mas se eu estou aqui me comunicando é porque eu quero ver a verdade com você. Isso é amor. Isso é desejar essa união. Agora, se eu penso, não, melhor eu ficar na minha, sabe, não vai dar em nada, ela vai ficar chateada e fico aqui remoendo e a gente sente essa separação na mente. A gente sente que tem alguma coisa entre nós, uma nuvem entre nós. Então, através dessa oração, dessa entrega, desse meio de comunicação, o amor é recebido. Porque se eu estou dando, eu recebo automaticamente. Né? E através dos milagres, o amor é expressado, que é essa correção que é também recebido por todos, né? Na mente, né? Então, a oração, ela é assim, nossa, ela é um presente, sabe? Ela é um presente. E pode, assim, prestar bastante atenção quando a gente dá para perceber quando a gente está fugindo da oração. Quando a gente sabe que precisa parar e entregar, mas a gente fica se contendo por medo, né? Por resistência mesmo. Aí começa a ansiedade, aí começa a fazeção, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, aí faz e faz e faz e faz. Aqui a gente investe nos vícios, aqui nesse lugar a gente não presta, perde o foco, parece que a gente não está focando em nada, a gente não está presente, só porque a gente está tentando conter isso, fugir do que a gente já sabe que precisa fazer, que é orar, que é falar com Deus, que é pedir ajuda, pedir a correção, ir em direção à comunicação, porque a gente sabe que a gente está errado, né, entre aspas, errado, a gente sabe que a nossa felicidade está nessa comunicação e a gente resiste muito a isso, a felicidade. Então, e é um obstáculo à paz, né? O desejo de ficar livre da paz. Há um desejo de ficar livre da paz. Então, aqui para mim é muito claro. Sempre que eu estou me sentindo muito ansiosa, eu estou fugindo de mim. Sim, 100%. Se eu sinto ansiedade, eu sei que eu estou fugindo de alguma coisa dentro de mim. Eu estou evitando sentir. Evitando olhar para dentro, evitando conversar com Jesus, evitando olhar para as ideias da minha... Estou fugindo. E aí o corpo parece me mostrar isso, né? Com ansiedade. Tem essa ideia, né, de ansiedade. Princípio 12. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Então, o milagre, ele também é um pensamento. Ele não é. Ele só é útil enquanto a gente pensa que está aqui, né?
Por ele ser uma correção, a sua utilidade é essa, né? Não há necessidade de correção no céu, só aqui. Então, eles podem representar o nível mais baixo, ou corporal da experiência, ou o nível mais alto, ou espiritual da experiência. A gente não tem controle sobre essa representação do milagre, de que forma, o que, como, quando, é aquele controle que a gente não tem, aquele controle consciente do milagre. Então, isso não é não é a nossa parte, né? Aqui ele traz para a gente conhecer o princípio, mas a gente não tem controle dessa representação, né? Desse nível mais baixo, que é esse nível aqui, né? Do sonho, digamos, corporal da experiência, ao nível mais alto, espiritual. E tudo que é físico sempre vem desse fazer, o ego, ele faz, o corpo faz, o sistema de pensamento do ego faz, ele não cria nada. Não é nada criativo. A gente aprendeu aqui criatividade, mas criatividade é criar como Deus, com Deus. Né? Aqui a gente faz um tanto de coisa, mas criar é de uma outra coisa, de outro mundo, do mundo real, com M maiúsculo. Princípio 13. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. O milagre, apesar de ser muito útil aqui e ter utilidade aqui, ele não vem daqui, né? Ele foi uma resposta, ele é uma correção do Espírito Santo, né, na nossa mente. Então, é fora do tempo. É nesse instante, fora do tempo, espaço de passado, presente e futuro. É quando eu estou ali naquela entrega, me esvaziando dos pensamentos de tempo, de mundo, que são todos esses pensamentos que a gente parece pensar aqui, ter aqui, viver aqui. São pensamentos de mundo, pensamentos de tempo. Então, a gente se esvazia, né? E nesse instante em que a gente está vazio ali, em que a gente entrega e pede por essa correção, parece ter essa sensação de colapso do tempo. A gente vai experimentando isso na medida em que a gente vai praticando um curso de milagres, por isso que a experiência é tão importante, porque não dá para explicar isso sem uma experiência. É uma sensação de abreviação, de colapso do tempo. É uma sensação, é uma experiência. Como se o tempo colapsasse mesmo. Uma palavra que me vem é abreviar-se mesmo. Aquilo que parece que você levaria uma eternidade para ver, você, num instante, você tem a clareza ali, né? O milagre, ele traz essa correção, e você nem sabe quando que aconteceu, quando que começou e quando que foi o fim disso. É simples, olha para uma experiência que hoje não te pega mais tanto, mas que te pegava muito. Né? Alguma ideia que para você era muito importante, você entregou, foi entregando, porque às vezes é um processo de entrega, e aí, de repente você percebe que aquela ideia não te pega mais, mas você não sabe quando que começou o milagre, quando que terminou o milagre. Parece que você não sabe. Será que foi nessa entrega ou foi na outra? A gente não está aqui no tempo, é fora daqui. Então, eles são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Isso é muito prático também. Essa sensação, esse retrocesso, que o ego vê como retrocesso. Isso é muito corriqueiro, digamos. Porque a correção
é algo que eu compartilhei recentemente com alguém. Eu estava numa expressão, assim, eu falei, caramba, mas eu tô sempre errada. Sim, sempre. Priscila tá sempre errada. Eu nunca tô certa sobre o que eu tô pensando e sentindo. Nesse ponto, é um retrocesso para a mente mental, para o ego, porque o ego vê isso como um grande retrocesso, como se você estivesse realmente retrocedendo, você não está mais aprendendo, você não está mais melhorando, você não está mais evoluindo, você só está recebendo correções. E aí a gente vai percebendo que quando a gente está nesse curso, o personagem ele está sempre errado, o ego está sempre errado, sempre. Jesus nunca, em nenhum momento, ele vai dizer o ego está certo aqui. Realmente, Priscila, você está certa sobre isso. Tudo isso que você pensa sobre esse companheiro, realmente é isso. Ele nunca vai, nunca. O ego está sempre errado. Nem a gente, eu digo no sentido do sistema mesmo. Sempre. E para a gente, quanto essa mente dividida, isso é um grande retrocesso, porque a gente quer melhorar, a gente quer estar certo, a gente quer evoluir, a gente quer aprender, a gente quer se especializar, e não. Um curso em milagres é um curso em correção. Se tem correção, é porque tem alguma coisa que está errada e que precisa ser corrigida. E isso é muito desconfortável em diversos momentos, né, do nosso treino, porque a gente vai ver que a gente quer estar certo, a gente vai ver que a gente não quer a correção, que a gente não quer o milagre, que a gente não quer ser feliz, que a gente quer estar certo sobre o que a gente pensa e sente. E esse renascimento é realmente uma experiência. Quando a gente realmente aceita essa correção, pede essa correção, é tudo novo, sem passado e sem futuro. É olhar para um irmão sem passado e sem futuro. É aceitar isso, sabe? Essa experiência. É realmente só na prática, assim, para a gente experimentar mesmo isso. E no fundo é o que ele diz aqui. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder. Vai parecer que você está retrocedendo. O ego vai te dizer. Para você parar com essa história de perdoar. Que olha, você está retrocedendo. Você não está avançando em nada aí. Você só tem que voltar e escolher de novo. Voltar e escolher de novo. Você está sempre errado. Eu estou sempre errado. Sim. É sempre essa sensação de retrocesso. Mas realmente avançam no tempo? Não. É no mundo que avança? Não. É na mente. É nesse despertar para a nossa realidade. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Não há a possibilidade de a gente receber um milagre olhando para trás. E olhando para trás, dando significado. A gente vai precisar fazer uma escolha. Para eu ver o novo, para eu ver a verdade sobre em qualquer circunstância, eu preciso abandonar a história que eu estou contando. Eu preciso duvidar daquilo, eu preciso colocar aquilo na dúvida. A gente tem o hábito de duvidar de Deus, mas a gente não duvida do mundo que a gente fez. A gente duvida de Deus, mas a gente não duvida do medo. A gente duvida de Deus, mas a gente não duvida do sistema de pensamento do ego. Às vezes a gente está compartilhando esses ensinamentos, eu experimento isso porque parece que eu acabo compartilhando aqui no Instagram. Hoje não acontece mais, mas teve um momento, acho que por esse reflexo da minha própria mente, de dúvida, principalmente na família. Nossa, mas então é amor? É tudo amor? E aí acabou? Então todo mundo é amor. Então fulano também é amor, então ciclano também é amor.
Não é possível. Isso não faz sentido. Essa dúvida sempre sobre o que é real. Então, eu duvido do amor, mas eu não duvido do ataque. Eu não duvido do meu julgamento. Eu não questiono. Eu questiono a verdade. Mas a ilusão eu não questiono. Então, e aí vem o milagre para desfazer isso. É um convite para realmente olhar para esse passado, para essa ideia de passado e futuro e voluntariamente desistir disso. Não dá para ficar olhando para trás, dando significado. Eu preciso de ajuda para soltar isso. E isso é um treino para a gente, porque são histórias, né? Por exemplo, Jordana, uma irmã, minha irmã, Jordana é assim, Jordana viveu assim, nasceu assim, cresceu assim, tem essa característica, tem essa personalidade, falou aquilo outro, vivemos tais e tais experiências. Nossa, é um tanto de história que a gente inventa. Se eu realmente quero ver Cristo, eu preciso de ajuda para soltar o passado. Senão eu só vou ver Jordana, só vou perceber. Eu vou continuar percebendo Jordana com as qualidades, com os atributos, com os defeitos que eu penso que tem, e vou ficar ali, justificando as histórias, e sem olhar realmente para o que está sendo mostrado ali para mim, que é uma oportunidade de ir além desse tempo, né, desse pensamento de tempo. Vamos lá, princípio 14. Milagres dão testemunho da verdade. São convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, deterioram-se em mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva. Ou melhor, é o uso não criativo da mente. Então, o milagre, né, sempre esse testemunho da verdade, ele sempre vai corrigir a ilusão, e nessa correção ele mostra o que é verdadeiro, né? Então, é sempre em função desse reino, né? Está sempre servindo ao reino de Deus, à verdade, ao que é. São convincentes porque surgem da convicção. Deus é a convicção. Deus é. Não tem será que Deus é. Deus é. Ele é a convicção, ele é a certeza. Ele é a felicidade perfeita, ele é. E tudo que parte dele, digamos, tudo que deriva dessa convicção convém, é convincente, porque deriva da convicção plena, perfeita, imutável que Deus é. Sem essa convicção, deterioram-se em mágica. O que são mágicas? Tudo aqui é mágica, né? Tudo aqui é mágica. Então, se eu estou aqui com essa garrafinha de água e eu sinto sede, muita sede, a gente acha que a gente tem que fazer o quê? Para parar a sede, beber água. Mágica. Porque a sede é uma ideia na nossa mente. E é uma ideia de separação. E aí eu acredito que para acabar com essa ideia, que eu penso que é um efeito no meu corpo de sede, eu resolvo tomando água. Eu não resolvo entregando para o Espírito Santo e pedindo a correção, ou acordando do sonho, ou me lembrando que não há sede. O Filho de Deus não tem sede, não tem fome. Né? Tem até aquele milagre, né, na Bíblia de Jesus. Eu acho que eu vou assistir isso hoje, inclusive. Eu estou revendo The Chosen, e eu voltei para a primeira temporada, e eu acho que hoje é exatamente esse episódio do poço em que não tem água, e aí ele faz um milagre lá, né, a água surgir lá, e ele traz aquela lembrança de ele ser a água viva, né, que mata a sede mesmo, né? Que sede é essa? Não é sede de água, a nossa sede. Não é fome de comida que a gente tem.
É muito mais profundo. Mas para não olhar para isso, para fingir que não, a gente faz essa mágica. Então aqui eu bebo água e mato a minha sede. Mato para sempre? Não, temporariamente, como tudo aqui. Daqui a pouco, daqui a 10 minutos de novo, 10 minutos de novo, 10 minutos de novo, 10 anos, 20 anos, enquanto pareço existir aqui, eu vou depender disso aqui. Parece, para não sentir sede, para nutrir esse corpo, né? Porque é uma ideia, né, na nossa mente. E nesse sentido, mágica, porque resolve temporariamente. Eu fiquei muito chateada recentemente, há uns 3 meses atrás, que eu tive que tomar, parece que eu tive que tomar pantoprazol por 28 dias. Não, ao contrário, eu tomei um anti-inflamatório para passar uma inflamação, né, para resolver uma inflamação, e fiquei com dor no estômago. Aí eu fui tomar o pantoprazol para revestir o estômago, né, para receber o anti-inflamatório, e fiquei com dor de cabeça, porque o pantoprazol me deu dor de cabeça. Gente, não tem fim isso aqui. Aí você toma o Anador, a Neosaldina, para dor de cabeça. De repente você está com anti-inflamatório, com pantoprazol, com a Neosaldina, e a dor não passa, sabe por quê? Porque não é dor de estômago. É outra dor. É muito mais profundo. E a nossa parte é não tomar remédio? Não é isso. Eu vou lá, eu tomo pantoprazol, o que for me dando eu vou tomando, e aqui, Jesus, ó, eu aqui acreditando que eu tô com dor no estômago, que não é nem um pouquinho a dor desse pensamento de que eu me separei de Deus. Imagina, é dor no estômago, é sede, é fome, mágica. Então tudo aqui é mágica. Se eu tô com frio, coloco um casaco, mágica. Tudo mágica. Isso aqui é uma mágica. Uma tentativa de resolver uma coisa que já foi resolvida e que eu tô aqui só me enganando mesmo, fingindo que eu não tô vendo. Nesse sentido é destrutivo, é o uso não criativo da mente. Quer dizer, a mente criativa, que cria com Deus, usa essa criatividade para fazer umas coisinhas que passa o tempo, né? Que distrai, que só para adiar o que não pode ser adiado, né? Que é esse despertar mesmo. Então, isso de forma muito teórica mesmo aqui, mas que a gente possa usar isso para praticar mesmo. Quando a gente está. Por isso que o perdão, ele é a cada instante, ele não é um assunto específico. Não tem assunto específico. É tudo. São ideias, são tudo, todas as coisas aqui são oportunidades de perdão, de ir além, né? E não é deixar de tomar água, é tomar água com Jesus. Não é deixar de tomar o remédio, mas é tomar com Jesus. Chama Jesus. Pede a interpretação dele. Assistir um filme com Jesus, tomar um banho com Jesus. Tudo chama ele, ó, tá aqui, ó, tô acreditando e aí sabe o que o ego vai falar? Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Você vai perdoar coisa por coisa? E aí Jesus nos lembra amorosamente que a gente não perdoa coisas, nem pessoas, são ideias que a gente entrega para correção, são ideias de separação. Ideias. Já acorda entregando a ideia de dia, de acordar aqui, e já entrega tudo. Já fica com ele, é uma oportunidade de se relacionar com ele a cada instante. E aí, que bom que existem também esses treinos que parece que a gente escolhe, porque eles também nos lembram de olhar para dentro, quando a gente está muito distraído, quando a gente não está presente. O desconforto, ele é nosso amigo nesse sentido, porque ele dá uma acordada, dói, né? Parece que dói. Então, ó, e aí? Você vai olhar para dentro? Você vai... Como é que você vai fazer? O que você escolhe agora? Então,
Nesse sentido, é destrutivo a mágica, né, esse uso, porque não nos lembra a verdade. Reforça, né, vai reforçando ali o pensamento de separação. E a nossa parte é só perdoar. O perdão é quieto e na quietude nada faz. Ele olha, espera e não julga. Então, só entregar, só, só olhar e lembrar mesmo que são só ideias. Princípio 15. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. E, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Então, o convite do Espírito Santo é: vamos usar esse tempo para sair dele, ao invés de usar esse tempo para ficar nesse sonho? Vamos usar esse sonho para despertar? Que tal a gente começar a sonhar com Cristo agora? Ele falou nas últimas lições: nos permitimos sonhar com Cristo por um instante, né? Que tal a gente usar esse sonho para acordar? Gentilmente, usar esse tempo para perdoar, para lembrar do amor. Esse é um propósito seguro, né? Esse é um uso seguro do tempo. Quando eu permito que ele use para me lembrar do que sou, para o perdão verdadeiro, para o milagre. Aí a gente fica relaxado, a gente fica sem medo do mundo. Não tem medo no mundo. E do mundo. A gente tem muito medo do mundo, desse futuro, desse passado. A gente está sempre com medo, o que vai ser, como que não vai ser. Sempre no tempo dessa angústia, dessas esperas, dessas ausências, desses planejamentos, né, que a gente investe tanto assim. Então, que tal me entregar, né, entregar para o Espírito Santo para que ele use para nos lembrar, para nos acordar. E esse deve ser esse lembrete diário na nossa mente. Este dia é devotado ao milagre. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, para experimentar milagres. Eu sou um trabalhador de milagres. Eu sou um trabalhador de milagres. Então, tudo que chega, essa é a minha função aqui. Tudo que chegar, eu me comprometer, eu me comprometo, eu vou esquecer, mas eu também vou lembrar. Também serei lembrado, e está tudo bem. Então, eu tenho direito a milagres. Eu tenho direito, ele diz que é um direito. Então, esse dia é um dia devotado ao milagre. O que é mais importante nesse dia para mim hoje? O milagre, na minha mente. E todo dia a gente praticando, as lições, elas nos ajudam profundamente. Porque todo dia você entrando em contato com essa ideia. Que Jesus dá um jeito de mudar todo dia, mas é a mesma coisa. É só porque é muito amor mesmo. Ele muda para poder nos alcançar, né? Cada dia a gente entra em contato. Lição 1, lição 2, lição 3. Então, todo dia a gente está ali, né? Olhando para aquelas ideias. Então, que todo dia a gente também entregue, que a gente realmente entregue cada dia a esse milagre, né? E realmente, assim, assumir esse nosso lugar de professor de Deus, de trabalhador de milagres. Isso é um treino.
porque a nossa ideia de pequenez, ela é muito profunda. E isso para o ego é arrogância. Ah, vai lá você, trabalhadora de milagres, professor de Deus. Isso a gente não é algo, não é um espetáculo, é simples. É lembrar a cada encontro, a cada lugar que você vai, que ali você é um representante. Ali naquela cena, você que vai lembrar do amor, se você escolher. Se você escolher, a lembrança do amor, ela acontece através de você. E às vezes sem palavras. Às vezes uma palavra, às vezes nenhuma. Às vezes é um toque. Não sei que forma que vai ter. E pedir ajuda para aceitar isso é muito poderoso também, sabe? Que a gente realmente possa aceitar esse nosso trabalho, essa nossa profissão que ele fala. Ele fala isso em algum lugar aqui, né? A expiação é a profissão natural das crianças de Deus, é a nossa, esse plano, sabe? Tão perfeito. Então é a nossa função perdoar. Somos perdoadores. Então, vamos realmente assumir esse lugar e pedir ajuda para isso, assim. A gente precisa de muita ajuda, porque o ego, a gente acredita que a gente é muito pequeno, que a gente não tem utilidade, que a gente não tem valor. São muitas ideias nesse autoconceito pequeno que a gente faz, que a gente inventa. Mas na simplicidade, ele vai nos convencendo. E é muito simples, é na simplicidade, é no detalhe. É no detalhe. Simples detalhe numa conversa, num encontro, numa ligação, num e-mail que você vai responder, numa mensagem no WhatsApp. De que lugar eu estou aqui respondendo? Às vezes a gente recebe uma mensagem e já vai respondendo assim, sabe? E às vezes só dá um passinho para trás. O que eu tenho que realmente dizer aqui? O que você quer falar através de mim aqui nessa mensagem? Como que eu posso realmente compartilhar amor aqui? Ser amor aqui? O que é isso? Me mostra. E ele vai nos mostrando, assim, nos guiando mesmo. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Simples assim. Uma vez que o tempo, a gente entrega essa ideia para o Espírito Santo, né? A gente dá esse sim, como a gente deu aqui, como você que está assistindo aí tem o seu sim, que é o nosso, que ele está ali usando. Quando não for mais útil, isso não vai ser mais necessário mesmo, não vai ser mais útil para facilitar o aprendizado, né? Princípio 16. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles, simultaneamente, aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Isso é muito profundo, assim, eu acho que é perfeito a gente encerrar esse encontro com esse princípio. E ontem eu até coloquei no Canva, num post, que eu nem sei se esse post vai ser publicado, eu realmente não sei, mas que tem algo que tem me inspirado muito aqui, na minha experiência, que eu acho que eu falei isso em todos os outros encontros, mas amém. Tudo que você parece perceber como falta na cena, no encontro, ou em algo que você está percebendo como falta em você, seja afeto, seja amor, seja, sei lá o que isso parece ser, dê.
Se você está vendo um irmão e você olha para esse irmão e você fala, nossa, ele está equivocado. Nossa, ele não recebeu afeto. Tem essa história, né? Ah, ele não recebeu amor, ele não recebeu afeto, por isso que ele é assim. Dê o amor, dê o afeto que parece faltar. Dê o milagre, peça correção. Se você está percebendo falta, se você está percebendo equívoco, se você está percebendo um sono muito profundo no que parece ser um irmão, desperte por nós todos e peça correção. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ó, tô vendo falta aqui, tô vendo ele equivocado, tô vendo ele tá falando umas coisas aqui e tá com a mente dividida, porque não tem o outro. Mas já que a gente está acreditando que tem, se eu tô percebendo que tá faltando presença, eu dou, eu vou lá e dou. Eu me faço presente. Eu chamo o Espírito Santo, peço a correção na mente, porque não tem ninguém lá fora. Então, esse dar tudo a todos, sabe? Esse doar mesmo, para receber. Porque se você percebeu falta, a percepção está em você. Então não é o outro que precisa de correção. Você percebeu, a sua mente percebeu falta, a ideia de falta está na mente. Eu digo sua mente de forma didática, assim, é na mente equivocada, não é individual, pessoal de cada um, de Priscilinha. A mente está equivocada e está percebendo falta. Então, ó, Jesus está aqui. Acredito muito que está faltando aqui. Acredito muito que deveria ser diferente, que essa pessoa deveria ser diferente, que ela deveria falar de outro jeito, se comportar de outro jeito, que ela deveria ser outra, que ela está errada, mas sou eu que estou percebendo, então corrija a minha mente, porque eu estou percebendo falta. E nessa entrega eu dou aquilo, eu entrego, eu faço, eu exerço a minha função. Eu perdoo, eu entrego para o perdão. Então, esse convite, essa demonstração de que dar é tão bem-aventurado quanto receber, porque é uma coisa só. Dar é receber. Porque não tem ninguém recebendo fora de mim, nem dando fora de mim, não tem o outro. Parece que tem. Eu vejo o outro. Mas o que ele está nos levando é para essa última instância mesmo, que a gente não vai compreender sem uma experiência, a gente precisa experimentar isso. A gente vai tendo vislumbres disso, até o momento em que aparece, é um momento agora, um instante agora em que isso vai ser tão claro, tão óbvio, que a gente vai pensar, que não tem nem como pensar, na verdade, mas, enfim, vai ser óbvio, vai ser claro. Não tem outra forma de ser. O que a gente possa se lembrar nessa semana, que parece ser essa próxima semana. E se a gente está percebendo que está faltando, se tem um pedido de amor, é amor, então dê e receba. Dê. Se está faltando clareza, seja você a luz nesse lugar. Seja você a luz que você já é. Senão a gente entra nesse sistema de escassez. Então eu percebo que tem falta, então, tem falta, mas eu não tenho aqui. Eu sou um serzinho pequeno, escasso, então eu não perdoo, eu não sou amado, eu não sou tudo, eu não sou o filho de Deus, eu sou Priscila, eu sou esse serzinho. Então, ó, você que tá errado, você que tem que procurar, você que tem que corrigir, você. Não, sabe? Dê sem limites, assim, dê. E é um dar na mente mesmo. É esse lugar de olhar para dentro, assumir a responsabilidade pelo que pensa e pelo que sente. Eu estou pensando em falta, então eu vou dar o meu passo aqui. E, e aí a gente recebe
o que já está disponível, sabe? O que já foi dado, na verdade. Eu sinto que a gente pode ficar com esse princípio aqui como o desfecho do nosso encontro de hoje, que é o princípio 15. Então, no próximo encontro, a gente volta aqui no 16. Só marcando aqui. E é isso. Vamos juntos. Eu vou encerrar essa gravação. Para quem está assistindo no YouTube, continuamos muito juntos. Está sendo muito gostoso compartilhar isso com vocês. Parece ser vocês. E é isso. Vou terminar aqui essa gravação.